O nosso bom dia a todos e todas nesta manhã de domingo e que iniciamos o estudo de mais um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Que o Mestre amado Jesus nos envolva nas suas vibrações, que possamos ter força, fé, coragem para enfrentar os desafios da vida física. Antes de iniciarmos o nosso trabalho propriamente dito, nós gostaríamos de fazer a leitura de um comunicado da diretoria da Sociedade Espírita Allan Kardec a todos aqueles que frequentam, a todos aqueles que entram na sua página no Facebook para estarem informados a respeito da situação da casa. Nos diz assim, então, esse comunicado da diretoria. Comunicamos a todos que a partir desta segunda-feira, 20/5, nossa farmácia irá reabrir, juntamente com o receituário mediúnico. O expediente da farmácia será das 9 às 16, sendo que o receituário fecha às 15h30. O prédio da SEAC não foi afetado pelas inundações em nossa cidade, está tudo bem. Por enquanto, não haverá atividades espirituais ou doutrinárias presenciais. Estaremos avaliando, junto ao departamento espiritual, a condição dos trabalhadores para o retorno. Devido às diferentes localidades em que os trabalhadores e estudantes moram, bem como a intensidade em que cada um foi afetado, e o retorno ao trabalho se dará de forma gradual. Por favor, aguardem e mantenham-se equilibrados. Qualquer dúvida, podem contatar os membros da diretoria para esclarecimentos. As aulas na SEAC continuarão suspensas. Não podemos voltar ao presencial ainda e não podemos fazer virtual por conta de que muitos ainda estão sem luz ou internet. Fiquemos todos em paz. Um forte abraço em cada um. Iremos superar isso unidos e em espírito fraterno. Então, esse é o comunicado dos nossos queridos que neste momento dirigem a nossa casa. Passamos então ao nosso trabalho. Hoje nós vamos trabalhar com o capítulo de número 2, cujo título é Meu Reino Não É Deste Mundo. Nós vamos ler apenas o primeiro parágrafo do título Ponto de Vista, são palavras de Allan Kardec, que nos diz assim: a ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir, fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram eles a vida terrena. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, por sabê-las de curta duração, devendo seguir-lhes em um estado mais ditoso. A morte nada mais restará de aterrador. Deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a que dá para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e de paz. Sabendo temporária e não definitiva a sua estada no lugar onde se encontra, menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira aquela muito do seu amargor. Façamos a nossa prece. Elevando o pensamento a Deus, nosso Pai, agradecemos como sempre, Senhor, a oportunidade da vida e das nossas vidas, a oportunidade dos desafios que momentaneamente enfrentamos, das vicissitudes. Entendemos, Senhor, a lei de causa e efeito. Nada se faz sem as consequências daquilo em que nós mesmos assumimos os nossos erros, os nossos débitos. Ampara, Senhor. Desta forma, te pedimos, a todos nós, irmãos e irmãs em humanidade, dá-nos a fé, a força e a coragem para entender os propósitos deste momento, para que daí tiramos as melhores conclusões destes desafios, modificando a nossa conduta como irmãos que somos, cuidando não apenas de nós mesmos, mas uns dos outros e, acima de tudo, deste planeta tão amado que possibilita o nosso progresso. Com a permissão dos amigos que coordenam este momento, damos por iniciado o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Que assim seja. E assim, então, hoje
Temos para trabalhar conosco a nossa companheira Ione Kuznetsov, que é trabalhadora da Sociedade Espírita Allan Kardec, atuando nas áreas da mediunidade, estudo e divulgação da doutrina espírita. Atualmente, está na administração da segunda vice-presidência. Com a palavra, a nossa companheira Ione. Bom trabalho. Obrigada, Solange. Queridas irmãs, queridos irmãos, saúdo a todos de coração. Amparados pela amorosa falange de Jesus, vamos hoje trabalhar o capítulo 2 de O Evangelho segundo o Espiritismo, com o título Meu Reino não é deste mundo. Kardec, então, abre este capítulo com uma narração de João, no capítulo 18, versículos 33, 36 e 37. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus respondeu: Tu dizes, sou rei, não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Então, vemos aqui, Jesus é a autoridade diante de Pilatos. Pilatos representa a autoridade material. E vemos, então, a grandeza de Jesus, pois ele se submete a uma ordem material e em nenhum momento levantou a sua voz para maldizer o mundo. Diz a Pilatos: eu dou o testemunho da verdade. O que é o testemunho da verdade, se não naquilo que ele viu? Porque o testemunho é uma afirmação fundamentada, que descreve a verdade daquilo que ele viu. Por isso ele nos diz: eu vi a verdade. Mas de que verdade Jesus nos fala? Como o conhecimento da liberdade, da verdade nos libertará? E nos libertará do quê? Vejamos, então, no item 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, o que Kardec nos fala, com o subtítulo A Vida Futura. Então, ele nos diz: por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como meta da humanidade, que a humanidade irá ter e como devendo constituir o objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Então vejam, quando ele diz: eu vi a verdade, eu vim dar o testemunho da verdade, ele está se referindo à vida futura. E, como bem Kardec coloca aqui, em todos os ensinamentos, em todas as circunstâncias, ele nos diz que a meta da humanidade deve se constituir com as preocupações, com menores preocupações com a Terra e maiores preocupações e valores que devemos levar para o mundo espiritual. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte de seus preceitos morais. Donde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava na vida presente, não os compreendem ou os consideram pueris. Esse dogma, portanto,
ser tido como o eixo do ensino de Jesus, do Cristo, pelo que foi colocado num dos primeiros lugares à frente desta obra. É que ele tem de ser o ponto de vista, a mira de todos os homens. Só ele justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Então, vemos que em todos os ensinamentos, parábolas e conceitos evangélicos, Jesus sempre se referia à vida imortal. Portanto, o Evangelho é o código moral da humanidade e eficiente curso educativo para o homem alcançar a sua liberdade. Ao afirmar que meu reino não é deste mundo, Jesus esclarece que vier ensinar a libertação do espírito do mundo material para o reino espiritual, ensinando que a Terra é um educandário e que a nossa permanência aqui é transitória em relação à eternidade, à liberdade da vida espiritual. A sua pedagogia evangélica é despertar o homem para a sua natureza espiritual, compreendendo que seu objetivo é usufruir da vida terrena como uma escola de aprimoramento moral, intelectual, científico, jamais com o fim de satisfazer os instintos. Então, assim como os alunos que não devem se apegar aos seus objetos e coisas que lhes servem como base para a sua alfabetização, porque não vão lhe servir para nada no ano seguinte, também o homem, por ser um ser espiritual, não deve ligar-se aos valores materiais, que são instrumentos provisórios de seu aprendizado, que a ferrugem corrói e as traças destrói, conforme Jesus já nos ensinou. Então, Jesus salientou a importância do espírito encarnado viver na matéria, aconselhando ao homem ao estudo, a paciência, a tolerância, a humildade, que são virtudes todas derivadas da caridade. Já no item 3, Kardec nos diz assim: apenas ideias muito imprecisas tinham os judeus acerca da vida futura. Acreditavam nos anjos, considerando-os seres privilegiados da criação. Não sabiam, porém, que os homens podem um dia tornar-se anjos e partilhar da felicidade destes. Segundo eles, a observância das leis de Deus era recompensada com os bens terrenos. Olá? Que estamos ouvindo? Estamos te ouvindo, Ione. Tá ouvindo? Sim, sim. Só não está aparecendo a tua imagem, mas estamos te ouvindo. Tá bem, então vamos continuar. Sem imagem. Importante é a voz aqui. Não está dando eco? Oi? Não, não, não. Tá, ok, então. Ai, Solange, para mim está dando eco. Eu vou sair e volto em seguidinha. Tá, certo.
Pronto, perdoem a tecnologia, é importante, mas às vezes tem as falhas. Então, nós estávamos lendo aqui o item 3, onde nós paramos, segundo as leis, Allan Kardec se referia aqui aos judeus acerca da vida futura. Então, eles acreditavam, segundo eles, a observância das leis de Deus era recompensada com os bens terrenos, como supremacia da nação a que pertenciam, com vitória sobre os seus inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram castigo da desobediência àquelas leis. Moisés não pudera dizer mais do que isso a um povo pastor ignorante, que precisava ser tocado antes de tudo pelas coisas do mundo. Mais tarde, Jesus lhe revelou que há outro mundo, onde a justiça segue o seu curso. E é esse o mundo que ele, Jesus, promete aos que cumprem os mandamentos de Deus. Aí o seu reino. Lá é que ele se encontra na sua glória e para onde voltaria quando deixasse a terra. Estão me ouvindo bem? Jesus, porém, conformando seu ensino com o estado dos homens de sua época, não julgou conveniente dar-lhes luz completas, percebendo que eles ficariam deslumbrados, visto que não a compreenderiam. Limitou-se, a certo modo, a apresentar a vida futura como um princípio, como uma lei da natureza, a cuja ação ninguém pode fugir. Todo cristão, diz Kardec, pois necessariamente crê na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é ainda vaga, incompleta, e por isso mesmo falsa em diversos pontos. Para grande número de pessoas, não há a tal respeito mais do que uma crença, balda de certeza absoluta, donde as dúvidas e mesmo a incredulidade. E Kardec, então, continua dizendo: o Espiritismo veio completar neste ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, fazendo-o quando os homens já se mostram maduros, bastante para apreender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser sempre artigo de fé, mera hipótese. Torna-se uma realidade material, que os fatos demonstram, porquanto são testemunhas oculares os que a descrevem nas suas fases, em todas as suas peripécias. E de tal sorte que, além de impossibilitarem qualquer dúvida a esse propósito, facultam a mais vulgar inteligência a possibilidade de imaginá-la sob o verdadeiro aspecto, como todo mundo imagina um país cuja pormenorizada descrição leia. Ora, a descrição da vida futura é tão circunstanciadamente feita, são tão racionais as condições ditosas ou infortunadas da existência dos que lá se encontram, quais eles próprios pintam,
que cada um aqui, a seu mau grado, reconhece e declara a si mesmo que não pode ser de outra forma. Porquanto assim, sendo patente, fica patente a verdadeira justiça de Deus. Então, Kardec está nos dizendo aqui que os espíritos que partiram, que estão do outro lado, que estão no mundo espiritual, e nós temos na literatura muitas obras que falam sobre como os espíritos descrevem o mundo espiritual, tá? Que nos dão, na verdade, o testemunho de sua condição feliz ou miserável. Sugerimos, inclusive, o livro, a obra O Céu e o Inferno, onde há vários depoimentos, espíritos felizes, espíritos em condição mediana, em estados miseráveis de sofrimento. E nós hoje também, além das obras que falamos, André Luiz, Emmanuel, Bezerra de Menezes, Manuel Filomeno e tantos outros, que nos trazem o depoimento da vida desses espíritos no mundo espiritual. Então, conforme ele nos colocou, na época, os homens ainda não podiam entender o sentido oculto de seus ensinamentos. Por isso, ele se servia de imagens e das coisas que aconteciam na vida cotidiana e aproveitava cada ocasião para ministrar um ensinamento. E vejam que importante quando Jesus nos fala, nos traz o Evangelho e nos fala, descreve a vida futura, porque enquanto aqui na Terra, em face das descobertas científicas, o avanço da tecnologia, pela pesquisa no campo da energia, o homem já distingue, olha que importante, o que Jesus disse? E realmente, por que ele disse? Uma diminuta parte da humanidade tem procurado cumprir os ensinos que Jesus disse. Isso é importante. Mas, doravante, deve cientificar-se qual o motivo por que ele disse. E o Evangelho, todo o seu Evangelho, nos fala sobre por que ele disse. Continuando aqui, no item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, com o subtítulo A Realeza de Jesus, Kardec, então, faz a seguinte anotação: que não é deste mundo o reino de Jesus, todos compreendem, mas também na terra, não terá ele também uma realeza? Falamos lá no início que diante de Pilatos, ali naquele momento, Jesus representa o mundo espiritual e Pilatos representa o mundo material. Mas aqui Kardec já chama a atenção quando ele nos diz, mas também na terra, não terá ele uma realeza? Então ele continua, nem sempre o título de rei implica o exercício do poder temporal. Dá-se esse título por unânime consenso a todo aquele que, pelo seu gênio, ascende a primeira plana numa ordem de quaisquer, a todo aquele que domina o seu século e influi sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido, diz ele, que se costuma dizer o rei ou o príncipe dos filósofos, dos artistas,
dos poetas, dos escritores e etc. E essa realeza, oriunda do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não revela muitas vezes preponderância bem maior do que a que cinge a coroa real? Imperecível é a primeira, a coroa real, enquanto esta, a outra, imperecível é a primeira, desculpa, imperecível é a primeira, tá? Aquela que o gênio acende, aquele que contribui com a humanidade, enquanto a segunda, a coroa temporária, o poder soberano, é joguete das vicissitudes. As gerações que se sucedem, a primeira, sempre a bendizem, ao passo que, por vezes, amaldiçoam a outra. Esta, a terrestre, acaba com a vida. E a realeza moral, ela se prolonga e mantém o seu poder. Governa, sobretudo, após a morte. Sob esse aspecto, não é Jesus o mais poderoso rei do que os potentados, os soberanos da terra? Razão, pois, lhe assistia para dizer a Pilatos, conforme disse: sou o rei, mas o meu reino não é deste mundo. Vejam que profundidade que Kardec nos traz esse ensinamento de Jesus. Como ele amplia para nós, como se abre a janela para o nosso entendimento. Como isso nos conforta, sabendo que todas as tribulações da vida são temporárias, que tudo passa, e de tudo nós tiramos um aprendizado. Sobretudo, como hoje nós vemos a grande solidariedade, não só como temos visto neste momento doloroso que o nosso Rio Grande do Sul está passando, uma solidariedade jamais vista, como também vemos a solidariedade em outros acontecimentos, tanto no Brasil, como fora, como em outros países. E para quem precisa da solidariedade num momento difícil como este, queridos irmãos e irmãs, a solidariedade, ela toma um sentido, um sentimento inimaginável. É aquele que estende a mão, que não sabe quem é, e aquele que recebe a mão, que também não sabe, mas que importa? Somos irmãos. E dessa solidariedade, que Kardec mais adiante vai falar, vem a fraternidade, que é o objetivo a ser alcançado por toda a humanidade. Vamos agora para o ponto de vista, o item 5. A nossa querida companheira Solange leu um parágrafo e nós vamos continuar logo a seguir aonde ela parou. Então, Kardec diz assim: pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre, sem nenhuma certeza quanto ao porvir, dá tudo ao presente.
nenhum bem de visão mais precioso que os da terra. Torna-se qual a criança que nada mais vê além de seus brinquedos. E não há o que não faça para conseguir os únicos bens que se lhe afiguram reais. A perda do menor deles lhe ocasiona causticante pesar. Um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que seja vítima, o orgulho, a vaidade feridos, são outros tantos tormentos que lhe transformam a existência numa perene angústia. Infligindo-se ele, desse modo, a si próprio, verdadeira tortura de todos os instantes. Colocando o ponto de vista de onde considera a vida corpórea, no lugar mesmo em que ele aí se encontra, vastas proporções, assume tudo o que rodeia. O mal que o atinja, como o bem que toque aos outros, grande importância adquire aos seus olhos. Aquele que se acha no interior de uma cidade, tudo lhe parece grande. Assim, os homens que ocupem as altas posições, como os monumentos. Suba ele, porém, a uma montanha, e logo bem pequenos lhe parecerão os homens e as coisas. É o que sucede ao que encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura. A humanidade, tanto quanto as estrelas do firmamento, perde-se na imensidade. Percebe, então, que grandes e pequenos estão confundidos como formigas sobre um montículo de terra. Que proletários e potentados, ou seja, operários e soberanos, são da mesma estatura. E lamenta que essas criaturas efêmeras, a tantas canseiras, se entreguem para conquistar um lugar que tão pouco as elevará e que por tão pouco tempo conservarão. Daí se segue que a importância dada aos bens terrenos está sempre em razão inversa da fé na vida futura. Então vejam quanto é consolador. Sabemos que estamos aqui, como já falamos, referimos, que este planeta, nosso planeta Terra, é uma escola de alfabetização espiritual. É uma escola de ensino moral, de aprendizado. No item 6, ainda, sob esse ponto de vista, Kardec diz: ele faz uma afirmação. Se toda a gente pensasse dessa maneira, dizia, ou seja, ele está se referindo, se pensasse dessa maneira, em que nós temos que dar preponderância à vida futura, porquanto ninguém mais se ocuparia com as coisas terrenas. Veja que ele se preocupou de nos chamar a atenção, que poderá alguém dizer, mas então ninguém vai mais se preocupar com as coisas da vida terrena? O mundo pinguirigaria. Mas não. O homem instintivamente procura o seu bem-estar. E embora certo que só por pouco tempo permanecerá no lugar em que se encontra, cuida de estar aí o melhor
ou menos mal que lhe seja possível. Ninguém há que, dando com um espinho debaixo de sua mão, não a retire para não se picar. Ora, o desejo do bem-estar força o homem a tudo melhorar, impelido que é pelo instinto do progresso, da conservação que está nas leis da natureza. Ele, pois, trabalha por necessidade, por gosto e por dever, obedecendo desse modo os desígnios da providência que para tal fim o pôs na terra. Simplesmente, aquele que se preocupa com o futuro não liga o presente mais do que relativa importância e facilmente se consola de seus insucessos, pensando no destino que o aguarda. Continuando, Kardec diz: Deus, consequentemente, não condena os gozos terrenos. Condena, sim, o abuso desses gozos em detrimento das coisas da alma. Contra tais abusos é que se previnem os que a si próprio se aplicam essas palavras de Jesus. Meu reino não é deste mundo. Aquele que se identifica com a vida futura assemelha-se ao rico que perde sem emoção uma pequena soma. Aquele cujos pensamentos se concentram na vida terrestre assemelha-se ao pobre que perde tudo que possui e se desespera. E diz ele ainda, o Espiritismo dilata o pensamento, ele rasga horizontes novos. Em vez dessa visão acanhada e mesquinha que o concentra na vida atual, que faz do instante em que vivemos na Terra o único e frágil eixo do porvir eterno, o Espiritismo, mostra que essa vida não passa de um elo harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Mostra a solidariedade que conjuga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mundo, mesmo mundo, e os seres de todos os mundos. Faculta, assim, uma base, uma razão de ser a fraternidade universal. Enquanto a doutrina da criação da alma, por ocasião do nascimento de cada corpo, torna estranhos aos outros e a todos os seres. Esta solidariedade entre as partes de um mesmo todo explica o que inexplicável se apresenta, desde se considere apenas de um ponto. Esse conjunto, ao tempo do Cristo, os homens não poderiam compreender. Motivo porque ele reservou para outros tempos fazê-lo conhecido. Então, queridos irmãos e irmãs, não é magnífico, maravilhoso, que apesar de todas as tragédias por quais temos passado, saber que há solidariedade entre a nossa existência do mundo, dos seres e de todos os mundos. A grande fraternidade universal. Kardec reservou o item 8, que é o último item deste capítulo 2, Meu Reino deste Mundo, com o subtítulo Uma Realeza Terrestre, o depoimento de uma rainha. Diz ela
Quem melhor do que eu compreender a verdade dessas palavras de Nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo? O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra se eu não o compreendia? Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como que para tornar mais terrível a aflição, ela nem sequer me acompanhou ao túmulo. Rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação. Quando, em vez de ser recebida qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes, e as quais desprezava por não terem sangue nobre. Oh, como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que com tanta avidez se requestam na terra. Para se granjear um lugar neste reino, são necessários a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática e a benevolência para com todos. Não vos pergunta o que foste, nem que oposição ocupastes, mas o que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes. Ó Jesus, tu disseste, teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu, de onde os degraus de um trono a ninguém aproximam. A ele só conduzem as veredas mais penosas da vida. Procurai-lhe, pois o caminho através das urzes e dos espinhos não estão entre as flores. Correm os homens para alcançar os bens terrestres, como se os tivessem de guardar para sempre. Aqui, porém, as ilusões se somem. Cedo se apercebem eles de que apenas apanharam uma sombra e desprezar os únicos bens reais e duradouros, os únicos que lhe aproveitam na morada celeste, os únicos que lhe podem facultar acesso a esta. Compadecei-vos dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porquanto a prece aproxima o Altíssimo homem. É o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueceis. Queridos irmãos, com essa belíssima mensagem uma rainha de França, ela subscreve como uma rainha de Sambre, que foi dada em Havre, na França, em 1863, que dispensa maiores comentários. Seguir os ensinamentos de Jesus é a única maneira de o homem libertar-se dos ciclos reencarnatórios ou encarnatórios. Jesus, pois, dizia aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sejamos hoje, queridos irmãos, os discípulos de Jesus, que possamos estender as mãos a todos aqueles nossos irmãos, compartilhando nossas alegrias, nossas tristezas,
nossas desilusões, mas com a certeza que os verdadeiros afetos, que tudo pesa na economia de Jesus, na contabilidade de Deus, o bem e o mal que podemos fazer. Então, o mínimo que possamos, e que possamos, na verdade, fazer o que esteja ao nosso alcance. Uma mão estendida, um sorriso, uma palavra, um agasalho, um alimento. Esta é a solidariedade que nos conduz a passo e passo à fraternidade universal. Lembrando que Jesus veio nos ensinar que o reino de Deus começa dentro de nós. Por isso Jesus veio a este planeta, se fez pequeno, em sua grandeza se fez pequeno, para plantar o Evangelho dentro de nossos corações. Agradecemos a amorosa companhia de todos, desejando um abençoado domingo e um abraço carinhoso a todos que nos assistem. O nosso agradecimento a Ione pelas belíssimas palavras, como ela bem disse, nesses momentos tão difíceis, não somente aqui em nosso estado, mas pelo nosso planeta todo, que possamos nós outros nos unirmos em vibrações de muito amor. Ó Deus, nosso Pai, envolve-nos neste momento no teu carinhoso amor, para que saibamos compreender a tua lei. Que esta mensagem do amado Mestre Jesus, que ecoa há mais de 2000 anos em nossa mente, possa efetivamente não apenas ser conhecida, mas acima de tudo, Senhor, vivenciada. Como tu bem nos disseste, o teu reino não é deste mundo, ou seja, o reino da felicidade, do amor, da consciência tranquila, está aonde o nosso coração vai construindo a fraternidade, a solidariedade e o amor. Estamos todos interligados. Ampara-nos, Senhor, hoje e sempre, e que possamos manter a nossa mente ocupada com as melhores vibrações. Se não podemos auxiliar de forma material, temos condições de, através da prece, dos pensamentos e, acima de tudo, com a verdade, para ajudar os nossos irmãos em humanidade. Obrigado por esta manhã. E encerramos assim o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Que assim seja. Até o próximo domingo.